de número 4. Pega a sua Bíblia, vamos ler a palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, e nós vamos ler os versículos 11 e 12. Quem concluiu, diga amém. Amém. Está escrito assim a poderosa palavra de Deus: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Quem pode dizer amém? Amém. Com base nestes dois versículos, hoje nós vamos estudar a palavra de Deus sobre o tema como vencer a ambição mundana. Como vencer a ambição mundana. Eu quero logo de imediato, inicialmente, nesta palavra introdutória, explicar-lhes que existem dois tipos de ambição. Existe a que chamamos de ambição benéfica. Qual é a ambição benéfica? É a ambição que, inclusive, tem respaldo bíblico para ela. A ambição benéfica é aquela que impulsiona qualquer pessoa a sentir desejo de progredir, avançar e melhorar. Quem entendeu, diga amém. Essa é chamada a ambição benéfica, ou que produz benefícios. É aquela ambição que motiva o coração de alguém a ter esses três tipos de atitude. É uma ambição que nos leva a desejar progredir. É uma ambição que nos leva a desejar avançar sempre, ou sermos perseverantes. É uma ambição que nos faz sentir desejo de melhorar. Esta é chamada ambição benéfica. Agora existe a ambição maléfica. Qual é a ambição maléfica? É o oposto de tudo isso. Inclusive, por detrás da ambição maléfica existem outros sentimentos que levam uma pessoa que tem este tipo de ambição a ter atitudes tenebrosas. Quem tem a ambição maléfica é aquela pessoa que talvez tenha desejo de melhorar, mas quer fazer isto a qualquer custo, se necessário for, para poder melhorar, atropelar alguém. Este ambicioso faz. É a ambição maléfica. É aquela que a pessoa sente vontade de conquistar alguma coisa, mas é capaz de fazer qualquer coisa para poder alcançar o que deseja. Não interessa se haverá prejuízos para outrem. Não interessa se haverá prejuízos para instituições. Não interessa se haverá prejuízos para grupos. O ambicioso, o maléfico, ele quer conquistar as coisas a qualquer custo, não mensura as consequências. Quem entendeu aqui também, diga amém. Então são dois tipos de ambição. A benéfica, que inclusive nós vamos já aqui aprender que tem respaldo bíblico, que eu vou poder dizer para você no final deste estudo que não há nenhum problema de você ser um ambicioso, desde que nós vamos falar aqui. Aí tem a ambição maléfica, que inclusive o próprio inimigo aproveita-se deste sentimento de ambição maligna para poder fazer as pessoas criarem inimizades, contendas, porfias a qualquer custo. Mas a nossa intenção esta noite, à luz da palavra de Deus, é com base no tema que eu já propus, aprendermos como vencer esta ambição maligna, esta ambição mundana, esta ambição diabólica. Porque haverá na nossa vida este dualismo enquanto estivermos aqui. O ser humano, por si só, ele tem a predisposição de desejar
não sejam compatíveis ao desejo, isso é um outro detalhe, mas todos nós sempre desejamos conquistar alguma coisa. Isso está impregnado na nossa natureza. Deus nos criou com o desejo de adquirir alguma coisa, de conquistar alguma coisa. Foi Deus que nos fez assim. Por isso que Ele nos deu sentimentos para nos ajudar ou para facilitar esta trajetória de conquistar alguma coisa na nossa vida. Mas como o nosso viés de entendimento deve ser bíblico, como o nosso viés de entendimento deve ser pelos parâmetros da palavra, eu preciso ensiná-los, à luz da Bíblia, quais atitudes que nos levam a vencer a ambição maligna e não fugir do propósito de Deus na nossa vida, porque ao cabo que nós nos livramos desse tipo de ambição mundana, nós começamos a ser muito interessante. A gente vai se despojando de sentimentos desagradáveis a Deus, que no caso é esta ambição maligna, e quando isso acontece, já começamos a ser inseridos dentro do propósito de Deus. E é com esta mensagem introdutória que eu quero trazer-nos 5 coisas que nos ajudarão a vencer a ambição maligna e estarmos no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E todo o nosso estudo é extraído desses 2 versículos. Por isso quero que, por gentileza, permaneça sua Bíblia aberta. Os 5 pontos estão nos 2 versículos. 3 no versículo 11 e 2 no versículo 12. Então fique com sua Bíblia aberta para você e aprendendo à luz da própria palavra mesmo. Já entendemos o que é a ambição maléfica e benéfica. Agora vamos construir um caminho para vencer uma e trazer a outra para o nosso contexto prático. O que é que Paulo está ensinando? Vejam bem, Paulo está trazendo instruções a uma igreja. O que nós vamos estudar a partir de agora são instruções de um líder para os seus liderados. E Paulo para a igreja na cidade de Tessalônica, aos Tessalonicenses. Dentre as muitas coisas que ele falou no capítulo 4, inclusive depois que ele orienta os irmãos, traz instrução aos irmãos do que nós vamos ministrar, logo de imediato ele já vai ensinar sobre a segunda vinda do Senhor, ou a vinda do Senhor. Então vamos lá. Qual é a primeira atitude que precisa ter na minha vida, que precisa ter na sua vida, para vencermos esta ambição mundana, que vez por outra quer nos levar para distante do propósito de Deus? Primeiro, está no versículo 11. Paulo diz, para vencermos esta ambição maligna, mundana, ele diz no versículo 11, a parte A, devemos levar uma vida tranquila. Glória ao nome do Senhor para sempre. Está aí no versículo 12. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Quando ele usa a expressão vida tranquila, Paulo está falando especificamente de uma coisa. E o que é? Ele está dizendo, vida tranquila é não permitir que nada do mundo nos distraia a ponto de comprometer o nosso serviço a Deus. Vou repetir. O que significa vida tranquila? À luz do que Paulo está orientando a igreja. Vida tranquila é alguém que não se distrai, um crente cristão, que não se distrai com as questões mundanas a ponto de comprometer o seu serviço a Deus. Você quer entender isso? Basta nós lermos 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Paulo vai orientar Timóteo e diz, Timóteo, preste bem atenção. Um bom soldado de Cristo deve militar no trabalho do Senhor de forma legítima. E ele diz, e não se embaraçar com as coisas deste mundo. Olha o que eu estou dizendo. Vida tranquila, irmãos, não é quando estamos deitados em uma rede tomando água de coco. Vida tranquila, como o que Paulo está ensinando a partir do texto que nós acabamos de ler, é uma vida que não recebe influência do mundo a ponto de não deixar que a gente trabalhe para Deus. Paulo está dizendo, para fugirmos das ambições mundanas, nós devemos estar vivendo o reino de Deus na nossa vida, trabalhando para Deus, fazendo a obra de Deus e não se embaraçando com as coisas desta vida. Quanto mais do céu desejamos, mais para o céu produzimos. Vou repetir para você
tesouros no céu. Ou seja, a vida tranquila é alguém que está vivendo na terra, mas o seu coração está voltado para o céu. Bendito seja o nome do Senhor, porque se quanto mais na terra desejamos, mais embaraçados ficamos. Agora, quanto mais para o céu olhamos, mais o nosso coração faz a vontade do Senhor nosso Deus. Quando glorificamos mesmo nesta verdade maravilhosa. Pessoas no afã de conquistar o mundo estão deixando de conquistar o reino de Deus. E vida tranquila não é ter muito na terra, não. Isso é uma visão materialista. Uma visão espiritual, vida tranquila não é ter muito recurso. Em uma visão, uma ótica espiritual e bíblica, vida tranquila não é ter uma boa posição. Vida tranquila não é ser reconhecido. Vida tranquila, à luz das Escrituras, é uma vida pautada nos princípios da palavra de Deus. Onde no Salmo 1 encontramos alguma questão materialista? No Salmo 1. Pelo contrário, o salmista ele vai dizer: cuidado com escarnecedores, cuidado com pecadores. Não seja na roda dos escarnecedores e não caminhe com pecadores. Por quê? O escarnecedor e um pecador ali é alguém escravizado pelo pecado, não é alguém que é imune ao pecado, é alguém que é escravizado. O salmista diz: cuidado com quem? Para não sentar na roda dos escarnecedores e cuidado para não andar no caminho dos pecadores. Por quê, irmãos? Porque o pecador escravizado pelo pecado e o escarnecedor que não crê no Deus Todo-Poderoso e na sua palavra, ele sempre vai ficar voltado para as coisas da terra, só vai desejar as coisas aqui da terra, só vai ficar preocupado com as coisas aqui da terra, só vai ficar com o seu coração nas coisas aqui da terra e vai se embaraçar aqui na terra. E quando falar do céu para uma pessoa que tem a visão da terra, vai ser muito estranho para a sua mente, para poder absorver as coisas eternas. Agora converse com um crente que o seu coração está voltado para o céu. Ele não está preocupado com as coisas aqui da terra, porque ele sabe que estamos aqui de passagem. A nossa morada é no céu de glória. Vida tranquila é uma vida que não recebe influência do mundo. Quem entendeu, diga amém. Paulo está dizendo: meus irmãos, se esforcem para ter uma vida tranquila, para você e eu fugirmos desta ambição de conquistar muito na terra. Nós temos que estar voltados para o reino dos céus. Vou dar mais um exemplo, vou passar por 2. No diálogo de Jesus e Nicodemos, o que é que Jesus apresenta para Nicodemos? Valores terrenos ou valores eternos? O que ele apresenta para Nicodemos? João capítulo 3. Leia depois tudo. Aí Nicodemos vem encontrar-se com Jesus na calada da noite, porque era uma ofensa no mundo da lei pedir uma orientação para qualquer outra pessoa. Era uma ofensa. Por isso que ele vem de noite, escondido, porque ele sabia da lei, mas não conhecia sobre valores eternos. Sabia muito da letra, mas não sabia de valores que poderiam trazer para ele expectativas não terrestres, mas expectativas eternas. Bendito seja o Senhor. E quando ele chega em Jesus, pô, mas você vem de Deus, porque ninguém que não vem de Deus não vai fazer uma coisa que você está fazendo. Você é de Deus. E aí Jesus corta logo ele. E qual é a palavra de Jesus de Nicodemos? Jesus tira os olhares de Nicodemos da terra e ensina Nicodemos a olhar para o céu. Se tu não nascer de novo, tu não entra no reino dos céus. Olha aí. Jesus ensina a Nicodemos deixar de ficar voltado para as coisas da terra e se conectar com as coisas do céu. Vou repetir a proposição que eu falei agora há pouco. Quanto mais desejamos as coisas do céu, mais produzimos para o reino de Deus. Gravou, anotar isso para você ver. Quanto mais desejamos o céu, mais produzimos aqui na terra para o reino de Deus. Se vê alguém embaraçado demais com as coisas aqui na terra, você pode ter certeza, o reino de Deus vai arrancar do coração. Você vê alguém aí que o seu suor só desce com esforços para conquistar coisas da terra, está embaraçado faz tempo com as coisas da terra, esquecendo-se que a Bíblia é o manual de
ensinar os homens a olhar para os céus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Toda a Bíblia aponta para o céu. A Bíblia aponta para o céu e creia no céu e deseja chegar no céu. Vai obedecer os princípios da palavra, não vai se embaraçar com as coisas da terra, porque está focado no céu de glória. Paulo diz: esforcem-se para ter uma vida tranquila. É um esforço diário para fugir das distrações mundanas. Você nunca se deparou com a situação de que você tem a sensação de que não está fazendo nada a Deus? Seja sincero, já sentiu isso, sim ou não? Eu tenho certeza que não tem ninguém que nunca sentiu isso. Eu sinto isso diariamente. Quanto mais eu faço, mais eu sinto a necessidade de fazer e mais eu entendo que eu estou fazendo pouco. Porque Jesus ele disse que a seara é e os trabalhadores são poucos. Então tem muita demanda para pouca mão de obra. Por isso sempre vamos ter a sensação de que estamos fazendo pouco ou quase nada. E nós temos que estar todos os dias envolvidos nas tarefas do reino. Segundo lugar, para vencer esta ambição mundana de ficar desejando as coisas da terra, Paulo ensina, no versículo 11 ainda, a parte B, ele diz: esforce-se para ter uma vida tranquila e cuidar dos seus próprios negócios. O que Paulo está dizendo aqui? Cuidar dos próprios negócios. Ele não está falando aqui agora em uma visão empreendedora. Paulo está falando que eu tenho que cuidar da minha empresa e não tenho mais que me preocupar com a obra. Não é isso. Vamos interpretar direitinho. O que significa cuidar dos próprios negócios? A lógica, se você trouxe caneta e papel. Paulo está ensinando o seguinte: que as pessoas que desejam viver dentro da vontade de Deus e fugir desta ambição mundana de querer só conquistar as coisas da terra, ele está dizendo que nós devemos cumprir fielmente com nossos compromissos com Deus e com os homens, sem ignorar as necessidades das outras pessoas. Cumprir os meus compromissos sem ignorar as necessidades das outras pessoas. Nós temos compromisso com Deus e com os homens. E isso não nos deixa imunes a não nos preocupar com as necessidades alheias. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 4, Paulo diz assim: não atente cada um para aquilo que é propriamente seu, mas cada um preocupe-se com as necessidades do outro. O que é isso? Isso se chama altruísmo. Então anote aí para você entender isso aqui. O crente que deseja estar vivendo no centro da vontade de Deus e fugindo dessa ambição mundana, preste atenção, ele precisa cumprir os seus compromissos com Deus e com os homens e ainda estender as mãos para abençoar outras pessoas. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Ou seja, é o mesmo de dizer: quem é do reino de Deus não é egoísta. Quem é do reino de Deus cumpre a sua tarefa, honra o seu compromisso com Deus e com os homens e ainda estende as mãos para abençoar outras pessoas. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Ou seja, vou resumir mais ainda para você entender: quem é do reino de Deus, ele é altruísta. Ele se preocupa não apenas consigo, mas em abençoar outras pessoas. Quando alguém tem a ambição maligna, mundana, maléfica, você pode ter certeza, geralmente são pessoas mesquinhas. Converse com um materialista. Converse. Quem é o materialista? É aquele cujos olhos, coração, mente e esforços são voltados apenas para as coisas materiais. Converse com uma pessoa assim. Você vê, uma pessoa que é desprovida de sentimentos do reino. Converse com ele. Geralmente é mesquinho, geralmente é soberbo, geralmente é orgulhoso, geralmente é egoísta. Só se preocupa com o seu bolso. Não importa se a geladeira dele está cheia, não está nem aí para quem está com a geladeira vazia. Uma mente que é ambiciosa no aspecto maléfico, ele não é coração aberto, e pior do que isso, não é nem coração aberto e nem mão aberta. Agora converse com alguém do reino. Alguém do reino não tem nada seu como precioso. Alguém é da visão do reino, o que ele é, o que ele tem e onde ele está, ele sabe que tudo é para a glória do nome do
Para fugir da ambição maligna, mundana, temos que aprender a cumprir fielmente os nossos compromissos. Crente deve ser alguém que deve cumprir compromissos. E não entre na onda, escute o que eu vou dizer aqui, não entre na onda de um jargão que surgiu aí e está no meio de algumas igrejas, de dizer o seguinte: não, eu obedeço só a Deus, eu não obedeço a homens. Isso é a maior mentira que alguém já ensinou para alguém. E alguém da igreja não gosta disso, acha isso um argumento espiritual. Não obedeço a homens, obedeço só a Deus. A única vez que aparece na Bíblia que nós devemos obedecer a Deus e não a homens, não é um aspecto de desconsideração de autoridade, e sim quando a autoridade não atende aos critérios do temor ao Senhor. Aí se não tem ao Senhor, eu não posso, não devo dar ouvidos e obedecê-la. Agora, o demais, a Bíblia ensina que devemos honrar a Deus e devemos honrar também os homens. Bendito seja o nome do Senhor. Terceiro lugar, para vencermos a ambição mundana, Paulo diz, ainda no versículo 11, agora a parte C, ele diz: esforcem-se para ter uma vida tranquila. Primeiro, cuidar dos próprios negócios. Segundo, e terceiro, trabalhar com as próprias mãos. Como nós ensinamos para vocês, trabalhar com as próprias mãos. Isso aqui vai pesar. O que Paulo está dizendo? Que quem é do reino não tem mentalidade preguiçosa. Quem é do reino, eu anotei aqui, é alguém que diariamente vence a ociosidade. Pastor, o que é a ociosidade? É aquela paixão por não fazer nada. Não tem gente que é apaixonado por não fazer nada. Não tem gente que fazer nada é a sua profissão. Não tem gente que, quanto menos serviço, mais alegria sente. Eu estou usando vários termos para falar a mesma coisa. É o preguiçoso. E Paulo está dizendo, para não ficarmos desejando apenas as coisas da terra e nos focarmos nas coisas do céu, nós não podemos ser vencidos pela ociosidade. Paulo diz, devemos trabalhar com as nossas próprias mãos. Aí eu quero ler o texto com os irmãos. Abra a Bíblia aí, por gentileza. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Bem pertinho. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 ao 10. Abra aí e eu vou ler aqui para você ir acompanhando e entender o que é que Paulo está dizendo. Porque ele fala na primeira epístola que devemos trabalhar com as mãos. E na segunda epístola, ele explica o que isso significa na prática. Vamos aprender. Versículo 6 do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afaste de todo irmão que vive ociosamente. Fica longe de preguiçoso, na linguagem nordestina e atual. Aí, no versículo 6, talvez em alguma Bíblia diz desordenadamente, é isso? Em algumas aí. Irmãos, em nome do Senhor, lhes ordeno que se afaste de todo irmão que vive ociosamente, se afaste do ocioso, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, que deve trabalhar. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos, Paulo está dizendo, o líder de vocês não é preguiçoso, não vivemos ociosamente quando estivemos com vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém, ao contrário, trabalhamos arduamente. Olha o que Paulo está dizendo, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite. Para quê? Para não sermos pesados a nenhum de vocês. Eu vou trabalhar para que ninguém fique dizendo assim: alguém está sustentando esse ocioso. É isso que Paulo está dizendo. Você não vai entender. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto. O que Paulo ordenou para a igreja? Paulo ensinou a igreja: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. A gente tem que trazer esse negócio para a gente atuar. Tanto de gente escravizada pela ociosidade. Ele diz na primeira epístola
que para nós vivermos na visão do reino e fugirmos daquela ambição mundana de conquistar sua coisa da terra, Paulo diz: trabalhe com suas próprias mãos. Bendito seja o nome do Senhor. E não fique pegando carona nos esforços de ninguém, e não fiquemos pegando carona na dedicação de alguém. Não, trabalhar com a própria mão significa mão no arado. Bendito seja o nome do Senhor. Quem entendeu, diga amém. E tem gente que é especialista para trabalhar com as mãos dos outros. Aí fica aquela transferência de responsabilidade. Paulo disse: trabalhe com suas próprias mãos. Esse é o terceiro princípio para fugirmos desta ambição maligna que quer nos fazer acomodar. Você pode ter certeza. Quem coloca o coração apenas nas coisas da terra vai conquistar tanto que vai chegar ao ponto que ele vai ver que não tem mais nada para conquistar, e aí vai se acomodar. Você quer um exemplo? Jesus mesmo repreendeu os seus discípulos, alguns que estavam do seu lado dele, quando ele diz que existem pessoas que dizem assim: alma, come, bebe, folga. Tens muitas coisas e para muitos fins. E Jesus disse: louco, se te pedirem o de tua alma, o que tu tens preparado? Sabe o que ele está dizendo? De gente que só se preocupa de comer, beber e folgar e se acomoda. Está tão focado na visão ambiciosa, mundana e materialista que perde a visão de reino e ainda se acomoda para as coisas do reino. Se acomoda para as coisas do reino. Come, bebe e folga. E se pedir a tua alma hoje? Jesus falou para alguns que estavam ali. Certamente Jesus estava falando para homens ociosos que estavam perto dele. E estava repreendendo a eles para deixar a visão materialista e focar na visão de reino. Eu vou repetir porque nós precisamos sair esse negócio aqui na nossa mente esta noite, em nome de Jesus. Quanto mais o nosso coração desejar as coisas do céu, mais produziremos para o reino de Deus. Mateus capítulo de número 6 e o versículo 33, Jesus disse: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A visão ambiciosa, materialista e mundana diz: busque as coisas aqui da terra e, se der tempo, vá atrás do reino de Deus. Mas a visão de Jesus Cristo para a sua igreja: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E reino de Deus também significa trabalhar com as próprias mãos, fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Quarto lugar, como vencer a missão mundana. Está no versículo 12 e 1 Tessalonicenses, um texto que lemos. Aí, o versículo 12, você percebeu que ele é apenas. Aí é dividido em versículos, mas o início do versículo 12 é a continuação do versículo 11. Então, preste atenção. Ele diz no versículo 11: esforcem-se para ter uma vida tranquila, para cuidar dos seus próprios negócios, para trabalhar com as suas próprias mãos. Aí o versículo de 12 começa falando o quarto motivo de nós, a quarta maneira de nós vencermos a missão. Aí ele diz: a fim de que, olha aí a continuidade, é a continuidade, a fim de que façamos o que? Andar ou andem, na minha tradução aqui, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora. Olha aí. Paulo vai tocar em um assunto muito delicado. Ele vai dizer que uma pessoa que não é vencida pela visão ambiciosa, mundana, de só ficar procurando as coisas da terra, ele vai dizer: essa pessoa, ela deve andar decentemente. Não é então, a fim de que andem decentemente. A fim de que andem decentemente. E esse andar decentemente deve ser diante de quem? Bem, irmãos, está em diante dos olhos dos que são de fora.
E aqui nós vamos quebrar um novo paradigma. O primeiro paradigma que nós quebramos é aquela mentalidade de alguém que diz: eu não obedeço ao homem, só obedeço a Deus. Já foi quebrado aqui pela palavra. O segundo paradigma que nós temos que quebrar aqui é aquela visão de alguém que diz assim: eu não estou nem aí com a opinião das outras pessoas. Está errado. Nós temos que nos preocupar sim. Até Jesus se preocupou. Mas olha o texto que Paulo está dizendo que quem é do reino e que vence essa ambição maligna, ele diz: deve andar decentemente. Diante da igreja? Não, ele nem fala da igreja. Diante dos que são de fora. Aquela velha história que todos nós conhecemos. Ser crente aqui na igreja é fácil. Ser crente aqui na igreja é fácil. E é mesmo. Que dá para se esconder atrás de uma Bíblia, atrás de um terno, atrás de uma saia, atrás de alguma coisa. Mas Paulo está dizendo que devemos andar decentemente diante dos que são de fora. Eu não sei se você lembra que alguém falou sobre isso lá nos Evangelhos, no capítulo 5, versículo 16. Você lembra? O próprio Jesus disse isso. Ou seja, Paulo está bebendo na fonte dos ensinos de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus diz assim: que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e eles glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês não estão nem aí o que as pessoas estão falando de mim. Está errado. Tem que se preocupar sim. Jesus chamou os seus apóstolos mais chegaram e assim: o que o povo está dizendo que eu sou? Jesus tinha preocupação da sua imagem. O que o povo está dizendo que eu sou? Ah, Senhor, alguns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, outros estão dizendo que tu és alguns profetas. Aí Jesus disse: e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? Jesus tinha preocupação com a sua imagem, a sua vida de integridade. E alguém vem hoje e diz assim: também ninguém está falando de mim. Está errado, porque nós somos os representantes de Deus aqui na terra. Nem aí, não, nós temos que consertar esse negócio. Pode se explodir quem está falando de mim. Se alguém estiver falando com base ou pela ótica da perseguição, tudo bem, porque não gosta da igreja. Então, se fala com você porque você é da igreja, aí é uma coisa. Eu já disse aqui que o próprio Jesus sofreu com isso. Ele estava expulsando demônios, e as pessoas estavam dizendo que ele era endemoniado. Então Jesus sofreu com isso. Uma coisa é as pessoas desferirem críticas a nosso respeito por causa da fé que nós abraçamos. É uma coisa. Outra coisa é as pessoas desferirem críticas com base nos nossos comportamentos. É ou não é diferente? Sim ou não? Muito diferente. Alguém vai lhe criticar porque você é da fé evangélica. É uma coisa. Agora, se alguém me criticar por causa do testemunho, aí é outra coisa. Eu estou falando da segunda opção. Aqui, o andar decentemente diante dos olhos dos que estão de fora está falando de testemunho. Quem é do reino, testemunha do reino. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, quem tem a visão apenas de só. Você pensa que o mundo não observa a gente. Alguém vai dizer assim: rapaz, visita na minha igreja, vai lá uma bênção, vai lá pregando a palavra de Deus. Aí quem às vezes convida não tem aquela vida regular. A palavra na igreja, eu estive na minha igreja. Aí se não tiver a vida regular, sabe o que eu dizer assim? Nem eu te vejo indo para lá também. Você pensa que os descrentes não olham mais assim. Vamos para a igreja. Mas nem porque da igreja não da igreja. Como é que eu quero me apresentar uma coisa que você disse que é prazerosa, que vai ser prazerosa para mim e não é prazerosa para você? Irmão, você é testemunho. As pessoas sabem se nós temos paixão pela obra, amor à obra, se fazemos a vontade de Deus, se temos zelo com as coisas de Deus. As pessoas da igreja e de fora também veem tudo isso. O irmãozinho ali nem gosta de culto, né? Não gosta. Assim como eu também testemunho daquele. Ali é um crente verdadeiro. Todo dia ele está fazendo a sua reação lá na igreja. Nós não nos enganamos. Lá na Epístola aos Hebreus diz que nós estamos cercados
Pedro capítulo 2 e o versículo 12, olha o que Pedro vai falar. 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 12, aqui ele vai dizer, na mesma linha de pensamento, capítulo 2, versículo 12: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Perdão, aqui em chave. 1 Pedro 2 e 12, perdão. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Vou repetir: vivam entre os pagãos, não é na igreja, é entre os de fora, né? Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as vossas boas obras que praticam e eles glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Olha aí, mesmo nem pensamento. Pedro está dizendo que nós devemos viver de maneira exemplar no meio dos pagãos. Não está falando no meio da igreja, é no meio dos pagãos. A fim de que eles, olha, eu acho interessante esse texto, porque Pedro diz assim, ó: mesmo que eles acusem, não encontram nenhuma coisa que condene as suas boas obras. Antes, glorifiquem ao vosso Deus. Bendito seja o nome. Você quer tremendo? Você quer tremendo? Então, andar decentemente é o quarto critério para vencermos a ambição maligna de estarmos vivendo em conformidade com os desejos materialistas. Em último lugar, bem interessante, aí no versículo 12, a parte B, Paulo vai dizer o seguinte, vamos ler. O leitor, para poder não fugir a linha de pensamento: esforce-se para ter uma vida tranquila, primeiro, cuidando dos seus próprios negócios, segundo, trabalhando com as suas próprias mãos, terceiro, andando decentemente diante dos que são de fora, quarto, e o último diz, e não, na minha versão diz assim, ó, e não dependam de ninguém. Deixa eu explicar isso aqui. Esse não dependam de ninguém não é individualismo. Em alguma outra versão fica até melhor de se entender isso aqui. A minha já não foi tão feliz, porque deu aquela ideia de orgulho, e não dependendo de ninguém. Mas não é orgulho. Vou explicar o que é isso aqui. Quem é do reino, ele vive a suficiência de Deus. Não depender de ninguém, na versão que eu estou usando, significa eu vou ter tanto na minha vida que vai haver suficiência para o meu suprimento, e ainda vai haver suficiente para me abençoar a vida de outras pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Esse negócio da suficiência de Deus na nossa vida é algo tremendo. Vou encerrar lendo com os irmãos, abra a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Vamos aprender o que é essa suficiência que Paulo está ensinando aos Tessalonicenses. Ele fala também para a igreja de Corinto que essa suficiência tem que estar na vida daquele que vive nos princípios do reino. Ou seja, eu vou ter muito que vai ser suficiente para mim e ainda vou ter para abençoar outras pessoas. Para entender melhor, 2 Coríntios 8, versículo 7. Olha o que está escrito. Verso atualizado. Todavia, assim como tendes transportado em tudo. Olha aí, irmãos. E o que é isso tudo? Na fé, na palavra, no conhecimento, em toda dedicação e amor. Aí Paulo vai lá no versículo 7, ele vai dizer assim: assim transporteis no privilégio de contribuir. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Só contribui quem tem suficiente para si. Sim ou não? A gente só contribui quando temos suficiente para nós. Pastor, e quando alguém não consegue contribuir? Duas coisas. Ou está passando por alguma privação proveniente de alguma circunstância, ou administrou mal os recursos de tal forma que não conseguiu obter a suficiência para si e para abençoar outras pessoas. Só tem essas duas coisas para alguém não poder contribuir. E esse contribuir aqui, é bom que se diga que não é só contribuição financeira. Aqui está no sentido de misericórdia, aqui está no sentido de hospitalidade, aqui está no sentido de alguém que vai estender a mão para atender o enfermo. A Bíblia é muito extraordinária. Quando um crente que diz que vive visando o reino e ele não tem suficiente nem para si, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa precisa ser ajustada para dizer: eu nunca tenho, nunca posso, nunca dá, nunca vou.
quem está